dia, meninos. Tudo bem? Como vai vocês? Espero que estejam todos bem aí, espero que estejam ansiosos para a correção das nossas atividades do PET 2. Começamos essa semana um novo ciclo em que nós estamos aprendendo no PET 2 disciplinas diferentes da que nós vimos no primeiro PET, né? Agora nós já estamos mais acostumados com esse método de estudo à distância, conseguimos entender um pouco melhor como é que funciona o PET, e com certeza esse será um período mais fácil, uma etapa menos tumultuada do que foi a nossa primeira etapa, né? Nós começamos aqui agora conhecimentos específicos da nossa disciplina, comunicação e linguagem, tá bom? Vamos começar então. Nessa nossa primeira semana, nós estamos tratando dos pronomes. Pronomes de casos, pronomes pessoais. Nós temos os pronomes possessivos, os demonstrativos, os indefinidos. Então, nossas atividades começam baseadas nesses pronomes. Não precisam se preocupar, porque pronome é uma classe muito simples e muito fácil de ser encontrada em uma frase. E ele pode se destacar dentre várias outras classes, porque não há tanta variação do pronome. Então, nós vamos começar a lembrar alguns pronomes dos tipos pessoais. O PET trouxe para a gente várias tabelinhas que nos auxiliam a encontrar os pronomes nas atividades. Também nos ajudam a lembrar desses pronomes. Ok, meninos? Nós continuamos conforme o primeiro PET, não há aula gravada para a nossa disciplina, porque existem várias outras disciplinas em que as aulas estão sendo priorizadas. Mas não há problema, nós gravamos vídeos e os vídeos nos ajudam bastante, né? Então, começando aqui, nós vamos iniciar. Primeiro, nós vimos os pronomes pessoais. Esse aqui é o pronome que se divide em dois casos: os casos retos e os casos oblíquos. Reto é aquele que está muito explícito, tá fácil de ser distinguido. E o oblíquo é quando você precisa pensar um pouquinho para encontrar quem é a pessoa a que o pronome se refere, ok? Por exemplo, quando eu falo, vou sair contigo. Olha, o contigo é um pronome do caso oblíquo. Quem seria esse contigo? É a pessoa com quem eu estou conversando. No caso, você, certo? Então, não é difícil de entender, basta nós prestarmos atenção. Temos também pronomes possessivos. Esses pronomes possessivos sempre estão relacionados a ter alguma coisa, a posse de algo. Quando eu digo nossa disciplina não tem vídeo na Rede Minas, eu estou me referindo a algo que é seu e meu, é a disciplina. Quando eu digo assim, ó, sua amiga faltou a aula hoje, eu estou me referindo a algo que pertence a você, que é a amiga, uma relação de amizade, correto? Pronomes demonstrativos, aqui estão todos. Geralmente esses demonstrativos aqui também pode se referir a objetos, não só a pessoas, o que não acontece nos outros, nos pessoais, que são só relacionados a pessoas. Temos também os indefinidos, e aí aqui eles se dividem em variáveis e invariáveis. Os variáveis flexionam no sentido de gênero. Algum homem, aí a gente não diz algum mulher, né? Nós dissemos alguma mulher. Quando nós estamos falando de poucos alunos, ou, se for só meninas, poucas alunas. Então, aqui varia de acordo com o número e o gênero. Aqui são os invariáveis. Eu não falo alguém para homem e alguém para mulher de forma diferente. Esse alguém engloba todo mundo, tá bom?
Vamos agora, então, para os pronomes interrogativos. Essa tabelinha menor aqui, ó. Os interrogativos são os pronomes usados para se fazer perguntas. Quando eu vou dizer assim, quanto tempo durará nosso vídeo hoje? O quanto é um pronome interrogativo, se refere à quantidade. Quando eu digo assim, outro pronome interrogativo, qual? Qual é o aluno que faltou à aula hoje? É um pronome interrogativo. E nós vamos ver exemplos de outros no decorrer das atividades também. Então vamos começar? Aqui pede para nós completarmos essas frasezinhas que estão aqui embaixo com estes pronomes aqui, ó. Pode ser que tenha variações, tá bom? Então vamos lá. Filha, aonde você vai com este pacote? Deixe-o neste lugar. Quando nós falamos de este, meninos, e nós vamos ver aqui a diferença, este e esse, tá? Nós vamos entender direitinho na atividade ali embaixo, quando é que se usa um e quando é que se usa o outro. Letra B. Este meu cachorrinho de estimação é uma graça, disse Carlinhos. Letra C. Bons tempos aqueles, diz vovó nostálgica. Cabe outro? Bons tempos estes, bons tempos naqueles, não cabem, né? Então, nós temos que usar o pronome que encaixa dentro dessa frase, certo? Próximo. Aquela mesa lá está livre. Tem como eu falar esta mesa lá? Tem como eu falar naquela mesa lá está livre? Então, encaixa é o aquela. Próximo. Estes exercícios são de português. F. Naqueles dias chovia muito. O naqueles é o único que cabe também. Não tem como eu dizer estes dias chovia muito, né? Fica fora do tempo, fica uma frase fora do tempo correto. Agora vamos começar com tirinhas. Tirinha da Mafalda. Ela diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal do indicador de desemprego que tanto se fala. Então, sobre a tirinha da Mafalda, vamos lá. Identifique o pronome demonstrativo usado na tirinha. Qual pronome que ela usou aqui? Esse pronome não está no primeiro quadrinho, não tem pronome. No segundo, não tem pronome. No terceiro, também não tem. Então, sobra o quarto. Ó. Esse deve ser o tal dedo indicador, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Aqui está o pronome esse. Esse deve ser o tal indicador. A letra B pergunta assim, ó, qual é o referente desse pronome no texto? Meninos, referente é aquilo que o pronome está falando, daquilo que ele fala. Ao que ele se refere? Esse daqui da Mafalda, esse deve ser o tal indicador de desemprego, ela está se referindo a que referência ela está fazendo? Então, eu vou pedir licença e vou corrigir aqui, ó, porque eu acabei de perceber que eu escrevi errado. Me desculpe. Indicador de desemprego é o que se refere ao indicador, o esse que a Mafalda está falando no momento, ok? Letra C. Pergunta para a gente, o pronome esse pode ser substituído por este, sem alteração de sentido? Bom, pode ser substituído, não vai alterar o sentido. Quando você ler, você vai continuar entendendo o que ela quis dizer. Agora, de acordo com a norma culta, aí já é outra coisa. Então, vamos tentar ler esse quadrinho com o pronome este, que é o que a pergunta fala, ó.
Este deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Conseguiu entender? Entendemos, né? Então, o sentido permanece intacto. Agora, a parte da norma, de como se usa pronomes, foi alterada. Letra... Ah, tá. Aqui eu trouxe a explicação para vocês. Ó. O pronome esse é usado para se referir ao que já foi mencionado. Ela já tinha falado, a Mafalda já tinha falado nessa tirinha sobre indicador de desemprego? Não, né? Então, o pronome correto a ser usado é este mesmo. Ela já tinha falado do dedinho indicador dela aqui, ó. Ok? Então, quando ela diz esse deve ser o tal indicador de desemprego, ela usou a norma correta, porque ela estava se referindo ao dedinho indicador que ela já havia falado antes. O este vai ser usado para se referir ao que ainda não foi mencionado. Algo que você ainda vai falar, ainda vai apresentar na sua fala. A letra D nos pergunta, de acordo com a norma padrão, como pode ser o emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao espaço? Isto é, quando o pronome é empregado para representar a posição do objeto em relação ao falante. Bom, o que acontece? Eu posso dizer assim, ó. Vamos pegar aqui para vocês verem. O celular. O celular está longe ou está perto de mim? Bom, o celular está perto, né? Está na minha mão. Então, se eu fosse montar uma frase para vocês usando celular, eu diria algo assim: este celular é meu, está comigo, está pertinho. Então, é este. Quando o objeto está perto do locutor, está perto de quem fala, ele é usado este, com a letra T de tatu. Quando o objeto está longe, se eu pegar o celular e colocar lá do outro lado da mesa, então eu vou falar assim: esse celular é meu. Eu posso até falar: este celular aí é meu, porque vai estar num momento em que ele está longe de mim. Então, essa é a regra. O objeto está perto de quem fala, então a pessoa vai usar este. O objeto está longe de quem fala, então ela vai usar esse. Ok? Isso é somente com relação à posição do objeto, tá? Porque tem também a outra regra de quando já foi se mencionado o objeto ou ainda irá mencionar esse objeto. Letra E. O pronome demonstrativo na tirinha da Mafalda foi empregado de acordo com a norma padrão? Foi sim. Porque o pronome demonstrativo na tirinha dela foi empregado de forma que indica que a Mafalda desconhece o conceito de indicador de desemprego. Ela fala assim, ela parece que ela pensou pela primeira vez, ela está descobrindo algo. Então ela diz assim, esse deve ser, ela está fazendo uma suposição. Até então ela desconhecia o que era o indicador de desemprego. E aí ela utiliza o pronome esse, que relaciona o que ela está falando com o dedinho indicador dela. Certo? Combinado? Deu para entender? Tirinha 2. Agora nós vamos ver o Calvin e o Haroldo batendo um papo aqui, que o Calvin fica meio preocupado. O Haroldo diz assim: você sabe o que há de errado com sua mãe? Olha, já achamos aqui 2 pronomes na fala do Calvin. O você, que é um pronome pessoal, e o sua, que é um pronome possessivo. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Daí Calvin fala assim, não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Ou ela aqui, ó, pronome de tratamento pessoal. Outro pronome. Então, já temos 3 nessa tirinha. No primeiro quadrinho, 3 pronomes. Agora, o Haroldo diz assim, eu adoraria se... Não. Aí o Calvin, o quê?
Aí o Haroldo explica, você não acha que ela está esperando um bebê? O Calvin desespera nesse momento, né? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Outro pronome pessoal ali no mim. Tem outros espalhados aqui, não? Os que nos interessam são esses que eu estou citando durante a leitura. E aí o Haroldo fala assim, ó, sim, ela já deve ter aprendido a lição. O Haroldo, nesse momento, usa outro pronome ali, ó, ela. Ela já deve ter aprendido a lição. Então, aqui pede para nós identificarmos os pronomes empregados na tirinha. Todos. Todos estão aqui, ó. Você, sua, eu, ela, outra e mim. A letra B. A fala do Calvin no primeiro quadrinho. A quem se refere o pronome ela? Aqui, ó, no primeiro quadrinho tá aqui. O Calvin fala assim, ó. Ela foi ao médico hoje. Ela quem? Quem foi ao médico? A mãe dele. Então, o referente aqui é a mamãe do Calvin que foi ao médico. Letra C. Pronome possessivo é o tipo de pronome que faz uma referência às pessoas do discurso, indicando uma relação de posse. Identifique o pronome possessivo empregado na tirinha. Bom, aqui, ó, nós já falamos quando estávamos lendo, olha. O pronome de posse é o Haroldo quem cita no primeiro quadrinho, quando ele fala assim, ó, sua mãe. Conseguiram ver? Sua mãe. Aqui está a posse. De quem é a mãe? Do Calvin. Então, esse é o pronome possessivo. Na letra D, pede para nós observarmos a fala do Haroldo no primeiro quadrinho. Essa que nós estávamos analisando com o pronome possessivo. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Quando um pronome possessivo é empregado, ele pode estar se referindo a um objeto que já foi citado e que por isso não precisa ser repetido, ou a um objeto que sequer foi citado. Nesse caso, ele tem função adjetiva. Qual dessas duas situações ocorre na fala de Haroldo e por quê? O Haroldo já tinha falado mãe antes de falar sua? Não, né? Então, aqui, o pronome foi usado para se referir a um objeto, que no caso não era um objeto exatamente, era uma pessoa, a mãe do Calvin, que ainda seria citado na fala. Então, aqui, ele tem a função que a explicação nos deu de adjetivos. Quando vai falar de algo que ainda vai ser citado, o pronome passa a ter essa função aí de adjetivo, de qualificar o ser. De quem é a mãe? Do Calvin, ok? Letra E. Observe a fala do Calvin no último quadrinho. Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sabendo que, de acordo com a norma padrão, só se usa o pronome eu quando exercer a função sintática de sujeito de um verbo e o pronome mim quando a função sintática de complemento verbal ou nominal, explique o emprego do pronome mim na fala de Calvin. Essa questão é grande, né? Bom, o que acontece? O Calvin falou assim, ó. Para que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Nessa frase, ela já tem a mim. Quem é o sujeito, gente? Quem que faz a ação? A mãe. O ela. O pronome ela, que se refere a mãe, passa a ser o sujeito. Por quê? Porque é ela que tem. A ação é dela. Ela tem quem? O Calvin. Então, nesse caso, o sujeito já foi definido. O sujeito não é o mim, que se refere ao Calvin. O sujeito é o ela, que se refere à mamãe dele. Aí, então, o ela fica como sujeito. O tem é o verbo, né, de ter, de posse. E o mim, nesse caso aqui, vira um complemento do objeto. Ele é um pronome que funciona nessa frase como complemento do objeto mim, complemento do objeto que se refere ao pronome da mãe dele. Então a frase fica, a resposta ficaria assim, ó. Ela já tem a mim, no caso o sujeito é ela, se refere à mãe do Calvin, e é um pronome pessoal do caso reto.
O complemento do objeto fica para o mim que vai fazer esse complemento. E ele é um pronome pessoal oblíquo. Ok? Vamos para a tirinha 3, que também é o Calvin. O Calvin lidera tirinhas, né? E aí ele fala assim, ei, mãe! Olha a mãe dele. Eu vou fazer parte da peça da escola. Olha a alegria do Calvin, né? Aí ele continua, eu vou ter uma fala e tudo mais. Isso é maravilhoso, Calvin. Olha o pronome aqui, ó. Isso. É ele que nós vamos usar. É uma grande peça dramática. O Calvin é um espetáculo, né? Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Aí a mãe pergunta, qual é a peça? Aí o Calvin, nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Ah, agora a gente entende por que é que o personagem dele vai fazer as pessoas chorarem, né? Quando você pica uma cebola, geralmente os gases que tem na cebola ativa nossas glândulas lacrimais e aí a gente chora. Sobre a tirinha 3 do Calvin. Vamos lá. 1. Pronome pessoal é a palavra que substitui o substantivo e indica pessoa do discurso. Indica pessoa do discurso. Letra A. Identifique um pronome pessoal empregado na tirinha e a quem ele se refere. Um pronome que foi usado aqui, ó, é o eu. Aqui, ó, no primeiro quadrinho ele fala eu. No segundo quadrinho ele fala eu novamente. No quarto quadrinho ele fala eu novamente. Então, o pronome pessoal é o eu e ele se refere a quem? Ao Calvin, que está falando. Letra B. Se o Calvin estivesse falando dele e do Haroldo, como ficaria a fala do primeiro quadrinho? Então, seria eu vou fazer? Se fosse ele e o Haroldo, como que o Calvin falaria com a mãe dele? Ele ia dizer algo assim, ó. Ei, mãe, nós vamos fazer parte da peça da escola. Porque aí se transformou em 2 pessoas, né? Letra C. A mudança na fala de Calvin no primeiro quadrinho, transcrita no item B, diz respeito à regra geral de concordância verbal. Desculpa o bocejo, gente, é que o sono bateu. Acordei quase que de madrugada para finalizar isso aqui com vocês. Qual é a regra de concordância verbal que é citada, então, se ele fosse falar dele e do Calvin? Existe uma regrinha, meninos, que diz que o verbo, que é quem faz a ação, tem que concordar com o sujeito de 2 formas. Primeira forma, número, quer dizer quantidade. Segunda, pessoa. Então, o verbo dessa frase, ei mãe, eu vou fazer parte da peça da escola, é o? Vamos, pensem aí comigo. Vou, que é a ação, né? Eu vou. Então, quando nós colocamos o Calvin e o Haroldo, então não é mais eu vou. Se são 2 pessoas, seria nós. E nós o quê, gente? Nós vou? Nós vai? Ai, até dói, né? Nós vamos. Então, o verbo agora foi para o plural, porque são 2 pessoas. E como se trata de nós, então fica como vamos. Terceira pessoa do plural. Nós. Primeira pessoa do plural, desculpem. Então, a regrinha da letra C é o verbo precisa, é obrigatório, senão a nossa frase fica errada. O verbo precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. Beleza? Letra D. Explique o emprego do pronome demonstrativo isso na fala do Calvin no segundo quadrinho. Segundo quadrinho aqui, ó, a mãe dele fala assim, ó, isso é maravilhoso, Calvin. Então, pede para que nós explicamos o isso que ela usa. Bom,
Ela usou o pronome isso porque ela quer falar do que Calvin já tinha explicado, que ele iria fazer parte da peça de teatro na escola. Então, ela pode usar o isso, porque já foi dito, algo que já foi dito. Se fosse algo que ele ainda fosse falar, ela não ia usar isso. Ela ia usar o quê, gente? Isto. Entendido? Pergunta 2. No terceiro e no quarto quadrinhos, identifique um pronome possessivo adjetivo e um pronome interrogativo. Vamos voltar. Terceiro e quarto quadrinho. Aqui e aqui. Um pronome interrogativo e um pronome possessivo. Possessivo é aquilo que significa posse. Eu tenho, é meu. Onde que o Calvin fala isso? Aqui ele diz assim, olha, no terceiro quadrinho, minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas. Ó, o minha aqui, pronome possessivo. Aí pergunta um pronome interrogativo. Aqui, ó. Qual? Qual é a peça? A mãe dele pergunta, né? Tirinha 4, também é do Calvin. Ele entra dizendo assim, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Roubou o tigre dele, não dá. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Olha o desespero do Calvin. Aí a mãe dele fala assim, olha, bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Aí o Haroldo, o Calvin, todo desconsolado, não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar a ele ainda pior. A mãe do Calvin não ajudou em nada, né? E aí ele faz essa filosofia aqui no final. Número 1. Os pronomes pessoais se dividem em retos, que funcionam como sujeito, e oblíquos, que funcionam como objeto, isto é, complemento de verbos. Identifique um pronome oblíquo na fala de Calvin no primeiro quadrinho. O primeiro, ó. O único pronome oblíquo que tem aqui é o me, que o cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Então, aqui está o pronome me. No segundo quadrinho, há o emprego de um pronome oblíquo que não está de acordo com a norma padrão. Identifique-o e reescreva a frase corrigida. É aqui, ó. Quando o Calvin diz isso aqui, ó. Eu tentei pegar ele. Não existe essa frase na norma padrão. De acordo com a norma, nós nunca colocamos o pronome aqui depois do verbo nesse sentido. A gente tem que flexionar o verbo. Então, o correto não é eu tentei pegar ele, é eu tentei pegá-lo. O lo vai se referir ao objeto que o Calvin tentou resgatar das mãos do ladrão. Certo? Então, a frase correta, eu tentei pegá-lo. Considerando, é isso mesmo. Considerando a situação comunicativa, pode-se dizer que o emprego do pronome ele no segundo quadrinho está inadequada e pede para reescrever a frase corrigindo-a. Aqui é a mesma coisa que a letra B nos pediu, gente. Sim, o emprego do pronome ele está inadequado, não deveria ser ele, deveria ser lo, um pronome oblíquo, pessoal oblíquo. E aí, para reescrever a frase corrigindo, nós fizemos isso aqui na letra B, tá bom? Número 2. Identifique os pronomes demonstrativos usados na fala de Calvin no terceiro quadrinho e explique o emprego de cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar os pronomes que estão lá no terceiro quadrinho. Volta aqui, ó. Terceiro quadrinho. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Ok. Achamos aqui o pronome esse. É o demonstrativo que a atividade nos pede, correto? Então, os pronomes demonstrativos usados na fala da mamãe do Calvin, no terceiro quadrinho, são esse, quando ela fala do esse tigre. Se ele não carregasse esse tigre.
E o esse quando ela fala esse tipo de coisa. Então, tá. O uso do esse em ambas as situações é justificada pelo tigre, esse tigre, e o tipo de coisa, esse tipo de coisa. Estarem longe do locutor, longe da mãe do Calvin. Nem o tigre, nem o roubo estava perto da mãe do Calvin. Por isso ela usou o esse, porque quando o objeto está fora do alcance do locutor, nós devemos dizer esse. Imagine que o tigre já tivesse sido resgatado, fosse só uma tentativa de roubo, por exemplo, o tigre estivesse com o Calvin. Então a mamãe dele diria algo assim, ó: este tigre para tudo quanto é canto, porque aí o tigre ia estar perto dela e perto do Calvin. Mas como os dois estavam longe, o pronome correto a se empregar é esse. Joia. Número 3. Observe a fala de Calvin no quarto quadrinho e responda. A quem se refere o pronome você e como esse pronome se classifica? Quarto quadrinho, Calvin falou assim, ó: não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele ainda pior. Olha para quem que o Calvin está olhando. Para quem está lendo, né? Para mim e para você, né? Agora, nesse momento. Ele não está mais conversando com a mãe dele. A mãe dele sequer aparece nesse quadrinho. Olha. Então, esse pronome, cadê? Aqui. A quem se refere o pronome você? Pode se referir à pessoa que o Calvin está falando com ela, o leitor da tirinha. Como que nós classificamos esse pronome, gente? O você é sempre um pronome pessoal de tratamento, ok? Letra B. Como se classifica o pronome nenhum? O nenhum. O nenhum, ele é um pronome indefinido, porque eu não consigo saber do que ele está falando. A não ser que ele esteja numa frase completa, num contexto pronto. Quando eu digo nenhum, eu preciso de um complemento para eu saber o que é esse nenhum. Então, por isso, ele ganha a classificação de pronome indefinido. Letra C. A quem se refere o pronome ele? Nós estamos falando dessa mesma tirinha ainda, ok? Bom, o pronome ele, no quarto quadrinho, se refere ao problema de Calvin. Ó, não há nenhum problema tão terrível. Tá vendo? Ele está falando de problema. Tornar ele ainda pior. O problema que é ruim, que é terrível. Joia. Vamos para a questão 2 agora. O quadro abaixo relaciona logicamente os pronomes demonstrativos e suas funções e categorias. Então, aqui nós temos pronomes, aquele, este e esse, e nós temos a explicação deles quanto ao texto, ao tempo e ao espaço. Ok. Então, após observar esse quadro, pede para nós construirmos 5 frases que atendam às orientações fornecidas no quadro. Bom, nós temos aqui, meninos, várias opções. Nós podemos usar, por exemplo, o pronome aquele para se referir ao texto, ao tempo e ao espaço. O mesmo acontece com o pronome este e esse. Nós podemos usar qualquer um dos 3 pronomes para fazer referência a qualquer uma das 3 situações: texto, tempo e espaço. Bom, pensando um pouquinho, eu construí 5 frases, vou mostrá-las aqui para vocês. Ó. Primeiro, eu peguei o pronome aquele e coloquei para se referir ao tempo. Então, eu vou falar de um passado remoto. Ok. Então, eu vou dizer, aquele foi o melhor momento do meu dia. Estou falando do passado? Estou. Então, está correta a frase? Está correta a frase. O segundo, eu peguei um pronome este, também relacionado a tempo. Então, o que eu disse? O melhor dia para se viver é este em que estamos. Ok? 3, frase 3. Eu peguei o pronome este, referindo-se ao espaço. Então, ó, este está aqui, espaço está aqui. Eu preciso falar sobre algo próximo do locutor.
Aí eu flexionei, eu não coloquei este, eu concordei aqui de acordo com o objeto, que eu vou falar da minha casa. Então, eu coloquei, esta minha casa está mesmo precisando de uma faxina. A quarta frase, eu peguei novamente o pronome aquele e coloquei no espaço. Opa! No espaço. O espaço aqui, nesse caso, se refere a algo que está longe do interlocutor. Então, eu preciso dizer algo que esteja longe de mim. Então, eu coloquei, aquela clínica tem os melhores médicos. Daí, eu flexionei porque eu estou falando de clínica, certo? Então, eu coloquei aquela. Não dá para eu falar aquele clínica, né? Número 5, eu peguei esse pronome aqui e usei o espaço. Então, eu preciso de falar de algo que está perto do interlocutor. Esse aqui é o meu cantinho favorito. Deu certo? Eu estou perto do cantinho. Olha o aqui comprovando isso. Joia. Meninos, aqui cabe uma explicação para vocês. Não precisam copiar essas frases que eu fiz. Eu coloquei para que vocês consigam entender o que a atividade pede. Vocês podem fazer qualquer frase que atenda a esses parâmetros aqui. Usar um pronome dos que estão aqui e usar um critério dos que estão aqui. Texto, tempo ou espaço. Ótimo. Número 2. Entre parênteses aparecem dois pronomes demonstrativos, e aí nós precisamos escolher qual que preenche corretamente a lacuna, tá? Bom, basta a gente entender o contexto da frase. A letra A diz assim, não me preocupa esta mancha que tenho no rosto. O rosto está perto de quem fala, gente? Está junto, né? Ela só fala porque ela tem rosto. Então, se está próximo da pessoa, nós usamos o esta, porque a mancha está bem perto da pessoa. Não me preocupa esta mancha que tenho no rosto. A letra B. Marcela, é bom esse livro que está com você? O livro está com quem está falando ou o livro está com outra pessoa? Está com outra pessoa, está com a Marcela, né? Então, eu não tenho como usar este, porque não está perto de mim, está perto da outra pessoa, está longe do meu alcance. Quando está longe do meu alcance, eu uso o esse, dois Szinhos. Joia? Ricardo, é esse seu caderno aí perto da sua cadeira? É seu, né, esse caderno? O caderno não está perto de quem fala. O caderno está perto da carteira do Ricardo. Então, quem pergunta usa o esse. Agora, a letra D vai falar de um técnico que está ao lado da pessoa. Ó, este técnico aqui ao meu lado vai explicar o funcionamento da máquina. Aí que beleza, o técnico está perto da pessoa. Então, a pessoa vai usar o pronome este. Letra E. Tatiana, aquele guarda-chuva lá no canto é seu? Está longe da pessoa e está longe de quem a pessoa fala também. Então, nós usamos o aquele. Aquele guarda-chuva lá no canto. Não tem como eu falar esse guarda-chuva lá no canto, correto? Letra F. Senhores jurados, este documento aqui é a maior prova da inocência. O documento está perto de quem fala nesse momento. Então, ele usa o pronome este. Então, fica agora definido a questão da posição do objeto. Se o objeto está perto de quem está falando, usa-se este. Lembra do exemplo? Este celular. Se o objeto está longe de quem fala, usa-se esse. Ótimo. Muito fácil de gravar, né, gente? Número 3 pede para nós completarmos as lacunas com pronomes demonstrativos. Aí agora fica a seu critério escolher o pronome de acordo com o contexto dessas frases. Letra A. Você quer este lápis que está comigo? Olha só, o lápis está perto de quem? De quem fala, né? Você quer este lápis que está comigo, está na minha mão aqui? Então, é este. A letra B.
Passe-me essa caneta que está perto de você. Ó, mudou. A caneta agora está perto da pessoa com quem ele está falando. Então, é essa. Está longe do locutor. Letra C. Estamos em novembro. Nós estamos em novembro. Está perto de nós, né? Este ano está passando rapidamente. Letra D. Vês esse guarda-chuva aí? Ó, o aí mostra que o guarda-chuva está longe do locutor. Então, o correto é se usar esse. Joinha, né? Quando não é a Helena, é o Evandro, gente. Tem que ser assim, né? Continuando a letra D. O teu é este que está aqui. Parece que houve uma troca dos guarda-chuvas, né? Letra E agora. O Wilson e Marlene divertiam-se a valer. Esta, que é a Marlene, está perto da pessoa que está falando, batia palmas. E aquele, que é o Wilson, dançava loucamente. Deu para entendermos, né? Número 1. Agora aqui da questão 3, pede para reescrever as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal correspondente. Bom, não tinha palavra sublinhada, então nós tivemos que descobrir aqui quase que magicamente qual era a atividade queria que nós fizéssemos. Agora dá para a gente entender porque só pode ser a pessoa, né? Então, na primeira aqui, na letra A, eu imagino que o que estava sublinhado é Cláudia. E aí nós vamos trocar por um pronome pessoal, se refere à pessoa. Então, nós vamos dizer que ela gosta muito de estudar. Na letra D, a única coisa que se encaixa seriam as mulheres rodearam a criancinha. Então, elas rodearam a criancinha. Na letra os estudantes participaram da festa. Eles participaram da festa. Mauro é o melhor advogado da cidade. Quem é o melhor advogado? Ele, o Mauro. Número 2. Reescreva as frases abaixo, completando-as com o pronome eu ou mim. Ok. Começamos agora outra regra, meninos. Seguinte, deixa eu tomar só um golinho d'água aqui, porque já tem um tempo, né? O eu ou o mim. Os dois são pronomes. E a regra é a seguinte. Para falar eu tenho que falar um verbo em seguida. Eu tenho que falar algo que eu vou fazer. Tá? Para falar mim, eu tenho que falar algo que eu somente estou no contexto da frase. Eu não estou fazendo nada. Então, todas as vezes que eu for fazer algo que tiver um verbo que significa ação, lembra disso? Verbo, ação. Então, se tem um verbo depois, eu uso eu. Se não tem, se eu sou somente um complemento na frase, eu uso o pronome me. Então, letra A. Vovô deu dinheiro para comprar figurinhas. Quem vai comprar figurinha, gente? Eu, né? Então, vovô deu dinheiro para eu comprar figurinhas. Ah, tia, mas eu falo mim. Fala, mas fala errado. Vovô deu dinheiro para mim comprar figurinhas. E muitas pessoas falam assim. Mas se você vai fazer alguma coisa, no caso dessa frase aqui, você vai comprar figurinhas, então é você que vai comprar. Pergunte assim, ó. Quem vai comprar figurinha? Você responde mim? Não, né, gente? Mim não faz nada. Eu faço, mim não. Letra B. Aquelas flores são para... Aí cabe o mim. São para mim? Letra C. O tênis preto é para jogar futebol. Quem vai jogar futebol? Eu. Então, o tênis preto é para eu jogar futebol. Letra D. Este caderno é para fazer redações. Quem vai fazer redações no caderno? Eu, né? Então, este caderno é para eu fazer redações. E. Este doce é para você e este é para
mim. Tem como você falar assim, este doce é para você e este é para eu? Fica feio, né? Então, nesse caso aqui, cabe o mim, tá bom? Tem ação? Tem verbo? Eu. Não tem? Mim. Ótimo. Número 3. Reescreva as frases substituindo os termos sublinhados. Agora tinha termo sublinhado. Pelo pronome pessoal oblíquo correspondente. E aí tem que observar a terminação dos verbos. Aqui tem a regrinha na tela, ó. Essa é a regrinha da terminação dos verbos. Mas a gente também tem uma coisa muito importante que se chama bom senso. E quando nós falamos a frase, nós conseguimos, pelo bom senso, entender qual pronome usar. Tá bom? Então vamos lá. Vou pagar o empregado. Vou pagá-lo, porque está se referindo ao o empregado. Se fosse a empregada, vou pagar a empregada. Vou pagá-la. Letra B. Mário cortou a grama. Mário cortou-a. C. Resolveram os problemas? Resolveram-nos. D. Vou chamar a menina. Vou chamá-la. Se fosse meninas, se fosse no plural, gente, vou chamar as meninas. Vou chamá-las. Muito bom. Letra E. É preciso trazer os cadernos diariamente? É preciso trazê-los diariamente. Está falando sobre os cadernos, né? No plural e no masculino. Então, fica los, pronome aqui, oblíquo. Letra F. Os estudantes deixaram um recado. Os estudantes deixaram-no. Era um recado. Ele quebrou os brinquedos. Ele quebrou os brinquedos. As meninas fizeram a vitamina. As meninas fizeram, né? Fizeram a vitamina. Se fosse o almoço, as meninas fizeram no. Ótimo. Número 4, agora estamos quase acabando, né? Número 4. Preencha a lacuna usando o pronome possessivo na mesma pessoa em que aparece o pronome pessoal destacado. Tá, vamos tentar então. Se na letra A eu estou falando de algo que é nós, estou falando de duas pessoas, envolve eu e mais uma pessoa, então qualquer coisa que eu diga possessivamente é nosso. Então, ó, nós reformamos nossa casa. Letra B, ela arrumou sua mala. Letra C, eu expliquei, aqui faltou um izinho aqui na atividade. Eu expliquei aos funcionários o meu projeto. Letra D, nós ouvimos o quê? Nossos discos favoritos, preferidos. Elas pediram seus prêmios. Tu é você, né? Tu derramaste tuas lágrimas. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a concordar o pronome possessivo com a pessoa da frase. Joia. O sujeito da frase. Número 2. Classifique o pronome destacado de acordo com o código. Ó, 5 tipos de pronome. Pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo. Então, nós precisamos achar aqui o pronome na frase para entender qual é o tipo desse pronome. E aí, o pronome já foi achado, já foi inclusive colocado em negrito para nos auxiliar. Então, vamos lá. Quem entende essa criança é uma pergunta? Tem um pronome interrogativo aqui, ó. Quem? Então, já sabemos que é o código 5. Você já leu este livro? Este livro. O livro está perto de quem está perguntando. Você já leu este livro? É um pronome demonstrativo. C. Qual a atriz principal da peça? É uma pergunta e o pronome está logo no comecinho da frase. Qual? Pronome interrogativo. Letra D. A
poucos erros na redação. Poucos é um tipo de pronome indefinido, porque não quantificou. Eu não sei se esse pouco é 2, é 5, é 10. Então, poucos é um pronome indefinido. Número 4, né? Que cabe. Letra E. Estes estudantes são muito unidos. O estes é um tipo de pronome demonstrativo para se referir aos estudantes. Letra F. Quero pedir-te. O ti aí é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, número 1, pronome pessoal. Letra G. Ela sempre gostou de ler. Ela. Quem é ela? É um pronome pessoal para se referir a uma pessoa. H. Nosso povo está despertando. O nosso dá a ideia de posse, né? É o nosso povo. Então, é um pronome possessivo número 2. Aquele jornal é bom? É um pronome para demonstrar o jornal, um pronome demonstrativo. Letra J. Ninguém vai enfrentar esse problema? É uma pergunta, mas não é um pronome interrogativo. É um pronome indefinido, porque esse ninguém deixa no ar se alguém vai fazer aquela ação de enfrentar o problema. Ótimo, meninos. Encerramos aqui então as atividades do PET 1. Foram atividades bem extensas, mas atividades fáceis de serem compreendidas, fáceis de serem resolvidas, tá bom? Então, agora nós finalizamos a semana 1 do PET. Eu espero que esse vídeo ajude todos vocês a solucionarem as atividades que vocês têm. Se ficar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp da nossa escola, no privado, se não quiser chamar no grupo, pode chamar no privado, pode ligar, não há problemas, tá bom? Na descrição desse vídeo aqui tem o e-mail, se quiser mandar algum e-mail. Terminou a atividade? Coloca lá no link que eu mandei para vocês no grupo, tá? O link específico para postagem das atividades. Tem dúvida? Me chame. Não fique com dúvida. Não guarde ela para você, não, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem em casa, quietinhos. A nossa cidade só está alastrando o vírus, mais e mais pessoas infectadas, né? Fiquem em casa, fiquem protegidos e fiquem com Deus. Um beijo para vocês.